Bem-vindos, então, à primeira aula do curso TDAH Aspectos Básicos. Só para a gente já quebrar de cara, caso ainda haja alguma dúvida, a sigla TDAH significa Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. E então, para a gente começar falando um pouquinho sobre a conceitualização básica em torno do TDAH, é importante da gente começar falando da conceituação e dessa diferenciação, que é de quando que a agitação vira transtorno. Hoje em dia, o TDAH é um dos diagnósticos mais comuns na infância, mas muitas vezes esse diagnóstico vem de forma errada, porque é comum da criança que ela apresente um comportamento um pouco mais agitado. Isso é normal, isso é o esperado. Então é muito importante da gente entender quando que ultrapassa esse limite de uma criança que é puramente agitada para uma criança que tem um diagnóstico efetivamente de TDAH. A primeira pesquisa sobre esse diagnóstico é de 1798, há bastante tempo. O Alexander analisou características de desatenção em algumas crianças. E aí eu vou trazer alguns dados históricos só para a gente ter uma noção do quanto esse conceito, esse diagnóstico foi evoluindo e foi mudando ao longo do tempo, ok? Então, em 1798 já tinha um estudo, uma atenção voltada para a características de desatenção, tá, de algumas crianças. Em 1902, George Steele falou sobre o defeito do controle moral, o defeito da função inibitória da vontade, que falava que havia agressividade e desafio comumente associados à desatenção e hiperatividade, porém com o intelecto preservado. Apesar dessas características serem até em parte bem parecidas com o que a gente trabalha hoje em dia, o Steele ele não é considerado hoje um teórico do TDAH, porque ele focou muito nessa questão da agressividade e não tanto na desatenção e hiperatividade. Então, ele auxiliou mais no que hoje a gente chama do transtorno de conduta. Então, quando a gente vai estudar ou ler alguma coisa sobre transtorno de conduta, ele também é citado. Mas eu coloquei ele aqui porque ele também falou sobre a desatenção e sobre a hiperatividade. Em 1957, a gente tem o que a gente chama hoje de TDAH, era caracterizado como síndrome do impulso hipercinético. Em 60, mudou para síndrome da criança hiperativa. Depois, com as classificações médicas ganhando vulto e importância ao redor do mundo, com o DSM-2, o DSM é como se fosse um dicionário de saúde mental. Eu gosto de traduzir assim, mas é uma tradução livre minha, porque acho que facilita o entendimento. Então, esse código, né, esse DSM, ele é um manual médico usado para respaldar laudos e diagnósticos. E a sua segunda versão, que é de 1968, fala sobre o distúrbio de reação hipercinética da criança, dando ênfase à hiperatividade. Em 1980, quando esse código foi revisto e atualizado, foi lançado o DSM-3, que falava do distúrbio do déficit de atenção, com um foco maior na desatenção. E o que lançou que até hoje algumas pessoas se referem, né, o DDA, que é a sigla para o distúrbio do déficit de atenção. Apesar disso ser de 1980 essa classificação, até hoje em dia muitas pessoas se referem ao TDAH como DDA, por causa dessa classificação antiga. Em 1994, tivemos mais uma atualização com o DSM-4, que listava pelo menos 6 sintomas de desatenção e ou 6 de hiperatividade e impulsividade para que fosse fechado o diagnóstico do transtorno, para diferenciar a agitação do transtorno, a pessoa, a criança, tinha que
apresentar pelo menos 6 sintomas de desatenção e ou 6 de hiperatividade e impulsividade. Em 2013, mais recentemente, a gente teve o DSM-5 e nele o TDAH se classifica como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, que vai ser caracterizado por dificuldades no desenvolvimento que se manifestam precocemente, influenciando o funcionamento pessoal, social e acadêmico. E aí vão ser 5 critérios diagnósticos. Eu vou deixar esse material para vocês baixarem, para vocês terem como consulta, ok? Do DSM-5. Então, o TDAH é considerado um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, que vai interferir no desenvolvimento ou no funcionamento do indivíduo. A desatenção, a impulsividade e a hiperatividade formam a tríade sintomatológica do TDAH. Então, para ser TDAH, tem que versar e tem que incluir essa tríade de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Depois a gente vai ver que pode ser de 3 tipos o TDAH. E aí, cada tipo vai ter uma predominância de um desses sintomas. Mas aí daqui a pouco a gente fala disso. Ele afeta cerca de 5% da população em idade escolar das nossas crianças e 2,5% na idade adulta. Ele tem início precocemente, ocorrendo sintomas comportamentais antes ou paralelamente ao começo da escolarização. Então, desde cedo já é possível observar traços que podem auxiliar nesse diagnóstico. Quando os sintomas aparecem após os 12 anos, a gente não chama de TDAH, mas se a gente for investigar, pode sim ser sinal de conflitos emocionais e sociais e outras questões da individualidade, da subjetividade daquela pessoa. Ali em cima, quando eu falo que tem a taxa de 2,5% na idade adulta, né? É porque, e não igual os 5%, né? Cadê esses 5% das crianças que crescem? Por que da idade adulta não se repete essa mesma taxa? Primeiro, por questões, né, estatísticas de números e o cálculo é diferente, porque o total de crianças é um, o total de adultos é outro, e por isso essa taxa vai dar um valor diferente mesmo, pensando em questões matemáticas, mas também porque no diagnóstico adulto é muito mais difícil de ser feito, então isso também pode dar uma queda nessa taxa, né? Podem ter adultos que têm TDAH, mas que não são diagnosticados, ou podem também ter adultos que foram crianças com TDAH, mas que, de acordo com os acompanhamentos que fez, ele consegue viver melhor, com uma boa qualidade de vida, e por isso é quase ou totalmente assintomático para o TDAH. O acometimento do transtorno, ele acontece na proporção de 2 meninos para uma menina na infância e 1,6 homem para uma mulher na vida adulta. Pessoas com TDAH possuem um funcionamento intelectual normal e os sintomas devem aparecer há mais de 6 meses e em todos os ambientes que a pessoa frequenta. Aqui tem 3 informações reunidas e que são informações muito importantes para a gente diferenciar o que é agitação e o que é transtorno. Ponto número 1, o funcionamento intelectual é normal. Então, a pessoa com TDAH, ela não tem nenhuma questão cognitiva, não tem nenhum tipo de deficiência intelectual. Pode ser que essa pessoa apresente, por exemplo, alguma questão de aprendizagem na escola, porém, se investigado, vai ser visto que não é por uma questão cognitiva, e sim pelos sintomas do TDAH, como a desatenção, por exemplo. Outro ponto para ressaltar: os sintomas têm que aparecer há mais de 6 meses. Então, se a criança tinha um comportamento tranquilo, aparentemente normal, e de repente ela ficou agitada, não significa que ela tenha desenvolvido o TDAH.
ela pode somente estar passando por alguma situação que teve esse reflexo no comportamento. Então, cabe investigar e auxiliar essa criança, lógico, porque se teve modificação de comportamento é porque ela pode estar em sofrimento, mas não significa que seja um TDAH. E esses sintomas devem aparecer em todos os ambientes que a pessoa frequenta. É comum das escolas taxarem a criança, que a escola não pode diagnosticar, mas muitas vezes acaba taxando e rotulando a criança como TDAH, porque a criança é muito agitada e não presta atenção em sala de aula, porém, se em casa, em outros ambientes, na igreja, no clube, com os amigos, na pracinha, enfim, se em outros ambientes a criança consegue se manter concentrada, ou então se a criança consegue prestar atenção na aula de português, por exemplo, mas na de matemática ela é dispersa, então ela não tem TDAH. A gente tem que investigar a questão motivacional, né, da criança, a questão dos estímulos que estão sendo oferecidos, enfim, a gente vai partir para outros pontos de investigação, mas o TDAH já pode ser descartado. Nos homens, o sintoma mais frequente vai ser a hiperatividade, né, a agitação, e nas mulheres geralmente aparece mais a desatenção. Ainda não tem uma causa única para o aparecimento do TDAH. Os sintomas podem ser consequências de vários mecanismos internos, como fatores neurobiológicos e hereditários. Considera-se um transtorno biopsicossocial, pois não se deve separar a genética do meio em que o indivíduo vive, nem de seu psicológico. Então, é um transtorno considerado multicausal, né? Que a interação entre vários fatores pode vir a causar o TDAH. Estudos afirmam que indivíduos com TDAH sofrem com alterações na região frontal do cérebro e em seus neurotransmissores, dopamina e norepinefrina. Portanto, suas conexões funcionam de forma diferenciada, havendo menor controle sobre as funções superiores, que são pensamento, organização, comparação, classificação, análise, etc. Importante: estilos de criação parental e alimentação não causam TDAH. Então, não é, aquela criança é muito tão mimada que virou TDAH. Não, não existe isso, ok? Ainda não existem exames físicos, laboratoriais, nem de imagem que identifiquem o TDAH. É preciso que haja uma consulta clínica com um profissional experiente. Escalas e testes neuropsicológicos podem auxiliar na investigação. Então, quem pode diagnosticar o TDAH? Considerando que não vai existir nenhum exame médico para auxiliar no diagnóstico, então profissionais da medicina e de fora da medicina podem diagnosticar o TDAH. O melhor é que seja uma avaliação multidisciplinar. Quais são os profissionais que estão habilitados para isso, né? Tem os profissionais da medicina, como neuropediatra, tem o pediatra, tem os profissionais de fora da medicina, como psicólogo, fono, neuropsicólogo. O ideal, obviamente, é que tenha uma equipe multidisciplinar com vários olhares, né? O ideal é que, mesmo que não haja um exame médico para o TDAH, que mostre ali, né, numericamente, quantitativamente o TDAH, é bom que exames sejam feitos para que a gente não negligencie algo orgânico que possa estar causando aquele comportamento. Isso é, às vezes a criança pode ser só muito agitada por alguma disfunção a nível cerebral, por exemplo. E aí um exame de imagem, ele não vai dizer que a criança tem um TDAH, mas ele vai dizer que tem algo disfuncional no funcionamento cerebral. Então, aquilo vai ser a causa do comportamento e não o TDAH. Então, geralmente, apesar de não existirem exames para isso, repito, geralmente são pedidos exames para que funcionem como descarte, para descartar outras causas orgânicas, né, do nosso organismo que vão poder estar causando aquele comportamento que a gente está suspeitando que seja o TDAH. E aí, conforme eu citei lá no início, existem 3 subtipos de TDAH.
o predominantemente hiperativo e impulsivo, que é quando vão predominar os sintomas da agitação e da impulsividade, o predominantemente desatento, que vai predominar então os sintomas da desatenção, ou o combinado, que tem igualmente sintomas de um e de outro.